o que causa perplexidade nesse ano é justamente isso, né? Um ano com tudo que aconteceu, mas o que ditou em boa parte esse fluxo foram as medidas extraordinárias dos bancos centrais, juros em zero na maior parte do planeta, no Brasil 2%, impensável e provável que adentremos 2021 e ficamos um bom tempo ainda com juros nesses patamares. Tudo isso contribui para essa exuberância. Mas, de fato, a gente começa a se aproximar de um cenário, talvez, de muita exuberância, né? Esse caso do Airbnb que o Leandro falou, assim, eu cheguei a dar risada, porque foi justamente no dia que estava abrindo a negociação da ação do Airbnb e o presidente da empresa, o fundador, o Brian Chesky, estava ao vivo na Bloomberg, dando entrevista. Enquanto ele dava entrevista, a apresentadora, a gente acabou de receber a informação que a ação de vocês, que foi precificada em $68 ontem, vai abrir negociação em $139. E daí o sujeito como assim? Não pode ser, algo tá estranho. E aí que a gente vê, isso foi o Airbnb. No dia anterior tinha sido o DoorDash, que é um aplicativo de tipo iFood, Uber Eats americano, que também teve a mesma coisa, abriu negociação mais do que o dobro o preço. Uma outra empresa de software, C3.ai, chegou a subir quase 174% no primeiro dia de negociação. Então a gente começa a ver essa exuberância, né? Até se nossa produção puder botar aqui na tela, esse é um dado que está nessa mesma matéria que mostra o volume. Vejam só, né? A alta no primeiro dia de negociação, as 10 primeiras aqui. Primeiro foi o Palm Inc., empresas que levantaram mais de $1 bilhão, tá? Palm Inc. chegou a subir 150% no primeiro dia, Corvus Corporation, nem sei qual é, Infineon, todas no ano de 2000. E o restante aqui, ó, as próximas 4 foi em 2020. Airbnb, Snowflake, QI Holdings, DoorDash. Então, realmente, é um cenário que a gente começa a se perguntar, pô, será que a gente não pode estar tendo uma... Não sei se irracionalidade é o termo, mas não é um otimismo exacerbado? Stormer, tu que já tem experiência larga nesse mercado, inclusive estava no mercado nessa época, Sim. O que tem de similaridade para hoje, ou até 2007, porque o Brasil 2007, o recorde foi no Brasil em 2007, da IPO, né? Em 2008 foi a máxima da Bolsa. Cara, os momentos eram diferentes, 2000 e 2007, do que nós estamos vivenciando agora. Tá? 2007 a gente vinha de um longo período de alta, o mercado realmente estava muito pujante, ele vinha, tudo que tu comprava literalmente dava dinheiro. Então podemos dizer que assim, era uma época muito auspiciosa, estava todo mundo acreditando que, cara, tudo é festa, tudo é maravilha, ainda não existiu o subprime, ninguém tinha sentido o cutuco que viria mais adiante. Muitas pessoas, inclusive, aqui no Brasil mesmo, usavam uma estratégia chamada estratégia de flipagem. A estratégia de flipagem, basicamente, é você reservava uma quantidade de ações e você, assim que saía no IPO, já saía mais caro do que você tinha reservado e você vendia no mesmo dia como um day trade, saindo toda a posição. Então, muitas vezes, a vantagem diz que tu podia alavancar um dinheiro até que tu não tinha, entre aspas, e isso produzia esses lançamentos estratosféricos, né? Não é o que nós estamos vivenciando agora, a gente não vem de um longo movimento de alta, a gente vem de um processo de recuperação em V-shape, como a gente comentou aqui algumas vezes no nosso grupo, e sim, alimentado por uma quantidade de dinheiro sobrando e não tendo uma função, né? Então, quem está com esse dinheiro em mãos hoje, não tem onde enfiar o dinheiro. Como você mesmo mencionou, eles vão enfiar para render 2% ao ano numa taxa de juros do Brasil, com risco Brasil? Quem é que vai fazer isso? Acabou não fazendo. Mas lembra, Alexandre, a gente teve perto de 2007, lá no topo do mercado, 2007, 2008, o IPO da própria Bolsa, né? Para quem está chegando agora, aí muitos de vocês que começaram a operar há menos tempo, existiam 2 bolsas no Brasil. Existia a Bovespa, que era a bolsa de ações, né? E existia a BMF, que era a bolsa de futuros. Então, a bolsa preparou o seu IPO, inclusive quem tinha, né, corretoras, porque naquela época as corretoras eram todas sócias da bolsa, tinha um negócio chamado carta patente que você tinha que ter para poder negociar em bolsa,
Quem tinha então cartas patentes recebeu dezenas de milhões de reais nesse IPO, muitas famílias ficaram ricas, né? Algumas que tinham uma corretora que nem se lembrava mais, tipo, fazia parte lá do portfólio da família, mas era algo que nem contava mais. E você podia reservar ações do IPO da Bolsa, basicamente sem capital nenhum, as regras eram mais frouxas, e para cada lote, né, que foi aí o rateio, para cada CPF, foram 12 mil reais de lucro, flipando no mesmo dia. O que é flipar, né? Você vender no mesmo dia que você reservou. No mesmo dia que saiu a negociação daquilo que você já tinha reservado. E logo em seguida foi o IPO da BMF. E aí nesse IPO da BMF, como o da Bovespa tinha dado tanta grana assim, tinha gente pegando CPF da sogra, né, da avó, do vizinho, até do cachorro para fazer reserva das ações. E aí deu 900 reais de lucro porque o rateio foi tão alto, ou seja, você ficou com um pedacinho tão pequeno do que você pediu, que o lucro foi bem menor. E eu lembro que naquele dia eu falei para o Alexandre, acabou o mercado. Né? Acabou o mercado de alta porque isso é muito sinal de topo. Se eu não me engano, só naquelas semanas antes do IPO da BMF foram abertas mais de 100 mil contas. Né? Tudo para fazer a flipagem. Então são sinais de exuberância, né? Agora, a gente tem que lembrar, Alexandre, isso que você comentou em relação ao longo movimento de alta, são duas situações diferentes, né? O Brasil, de fato, vem de uma década ou mais de década perdida, porque em termos reais a gente está muito longe ainda do topo histórico lá de 2007, 2008, quando aconteceu essa história que eu acabei de contar para vocês. Aqui nos Estados Unidos já é uma história diferente, porque o mercado está em forte alta há vários e vários anos. Enquanto o Brasil, os emergentes patinaram, China e tudo mais nesse tempo, o S&P explodiu, né? O S&P só subiu desde então. Então eu acho que aqui está num time um pouco diferente. Isso até favorece a ideia agora, né? O mercado ele funciona como ciclos de fluxo de capitais, né? Essa ideia de uma retomada aí de um ciclo de commodities, ser agora emergentes a bola da vez, mas fica estranho a gente pensar, né, no mercado americano eventualmente fazendo alguma correção mais forte em algum momento e os emergentes subindo ao mesmo tempo. Talvez isso aconteça se não for uma correção séria, né? Se for uma correção assim mais lateral, mais o mercado aqui andando mais de lado e aí os emergentes subindo, porque se tiver algum tipo de crash, eu acho mais difícil acreditar que o fluxo vai para emergentes nesse caso. Não sei o que vocês acham. A descolada do Brasil, volta e meia vem essa tese, né? Sei lá, agora o Brasil vai descolar dos Estados Unidos, vai descolar do restante do mundo. E, de fato, se houver uma situação como houve de março, que é algo que ocorre a cada 10 ou 15 ou 20 anos ou menos, aí o mundo inteiro entra numa correção muito forte, eu concordo. Mas se for algo mais lateralizando, uma correção mais de rotação, sai de mercado desenvolvido ou Estados Unidos, onde performou muito bem nos últimos anos, e migra para emergente, aí pode ser que o Brasil continue destoando.